Fala meu povo, tudo bom com vocês? Professor Glenn na área para mais uma aulinha de matemática aqui do nosso canal de Recursos Preparatórios. Eu já quero pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, dá o joinha aí nesse vídeo e aqui embaixo estão minhas redes sociais para vocês me seguirem, tá bom? Então, vamos lá, hoje sem mais delongas, o que nós trabalharemos? Veremos aqui uma revisãozinha sobre o Teorema de Pitágoras, bem tranquilo, bem rápido. Tá? Falaremos sobre as relações trigonométricas no triângulo retângulo, tá? O bisuzinho do só H, H à toa. E na sequência falaremos sobre os ângulos notáveis, os ângulos de 30, 45 e 60. Então uma revisão bem rápida, tá bom? Sobre esses três tópicos. E aí na sequência faremos 8 questõezinhas envolvendo todas essas relações possíveis. Tá bom? Vamos lá então, sem mais delongas. Vamos lá começar nossa aulinha então. Revisão então de matemática, onde nós falaremos sobre o Teorema de Pitágoras. Cadê? Aqui. Teorema de Pitágoras. Depois das relações trigonométricas e, por último, os ângulos notáveis. Bem rapidinho, bem tranquilo. Vai servir aí para você, tanto do ensino médio, para fazer vestibulares, para concursos públicos também, que tem a parte de trigonometria e de geometria. Então, este assunto aqui vai servir para você. Tá bom? Primeiro, Teorema de Pitágoras. Nós já temos até um videozinho aqui no nosso canal, tá? Falando sobre o Teorema de Pitágoras, que é aquele que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Né? Isso aqui tem uma figura, um triângulo retângulo, tá bom? Onde este símbolo aqui representa um ângulo de 90 graus. E aí a primeira coisa que você precisa saber é identificar o que é hipotenusa e o que é o cateto. Glenn, eu já vou precisar saber o que é cateto oposto, o que é cateto adjacente. Neste momento, não, porque os catetos eles são trabalhados de maneira genérica nesta fórmula do Teorema de Pitágoras. Agora, quando formos para as relações trigonométricas, aí sim, a primeira coisa que você precisa fazer é identificar qual é o cateto oposto, qual é o cateto adjacente e qual é a hipotenusa, tá bom? Vamos por partes, então. Primeiro, aqui está o nosso Teorema de Pitágoras. Diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Qual é o detalhe que você precisa saber? Aqui, ó, o Czinho está representado pela hipotenusa, tá bom? Essa é a primeira coisa que você precisa saber, tá bom? E quem é a hipotenusa? A hipotenusa sempre vai ser o maior lado de um triângulo retângulo, tá? Como é que eu sei qual é o maior lado? Analisando, procurando o maior ângulo. Nós sabemos que aqui nós temos um ângulo alfa, ou beta, perdão, e aqui nós temos um ângulo alfa. Ok? O que acontece? Nós sabemos lá das propriedades do triângulo que ao somar alfa mais beta mais 90, tem que dar mais 90 graus, isso aqui vai ser igual a 180 graus. É uma das propriedades que diz que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180. E aqui nós temos o alfa, o beta e o ângulo 90. Quem é a hipotenusa no nosso triângulo? A hipotenusa sempre é o maior lado. Mas, poxa, eu não estou conseguindo identificar porque a figura não está ali em escala. Como é que eu vou saber? Procuro o ângulo. O maior ângulo, o lado maior, vai estar oposto ao maior ângulo. Então aqui, se 90 é o maior ângulo, o lado que está oposto, como é que eu sei qual é o lado oposto? É o lado que o ângulo está olhando. Então aqui o ângulo oposto, no caso aqui o lado C, está oposto ao maior ângulo. Obviamente ele é a nossa hipotenusa. Então o C é a nossa hipotenusa. Beleza? Tranquilo até aqui, né? Próximo passo agora, identificar os catetos. O que é um cateto oposto e o que é um cateto adjacente? Pessoal, presta atenção. Cateto oposto e cateto adjacente vão depender do ângulo ao qual estamos nos relacionando. Se eu perguntar para você quem é o cateto oposto ao ângulo alfa, você vai olhar somente para o ângulo alfa. E aí você vai olhar qual é o lado, nós já identificamos no nosso triângulo que o C aqui é a nossa hipotenusa. Então, os catetos serão o A e o lado B. Beleza? Mas como identificar quem é adjacente e quem é oposto?
o mesmo bizu da hipotenusa. O lado que o ângulo olha é o cateto oposto e o outro vai ser adjacente. Então, olha para o alfa. O alfa está olhando para qual lado? Aí você vai colocar a setinha lá. Ó. O alfa está olhando para o lado A. Então, em relação ao ângulo alfa, o cateto oposto é o lado A. Ah, beleza. E o adjacente é o que passa ao lado. A palavrinha adjacente significa ao lado, tá bom? Então, o cateto que está passando ao lado do ângulo alfa é o cateto B. Facinho, não é? Pronto. Só que qual é o problema? Vocês, às vezes, querem decorar, então sempre esse aqui vai ser o cateto oposto e esse daqui sempre vai ser o adjacente? Não, nem sempre, porque depende do ângulo. Nós classificamos o lado A como sendo o cateto oposto em relação ao ângulo alfa. Mas se eu pegar agora esse outro ângulo ali, o ângulo beta. Se eu pegar aqui, ó, o ângulo beta, tá? Quem vai ser o cateto oposto a ele? Você vai fazer a mesma análise. O ângulo beta está olhando para quem? Está olhando, ó, para o lado B. Então, o B vai ser o cateto oposto em relação ao ângulo beta. E quem é o cateto adjacente? Ah, vai ser o ângulo A. O ângulo A, não, perdão. O lado A, porque ele está passando ao lado do ângulo que eu quero. Mas o C também não está passando ao lado, professor? Sim, o C está passando ao lado. Mas o C já é a nossa hipotenusa. Então, um triângulo não pode ter uma hipotenusa e um cateto ao mesmo tempo. O mesmo lado sendo os dois. Tá bom? Beleza? Pronto. Aqui está o nosso primeiro tópico de hoje. Tá? Teorema de Pitágoras, mostrando para vocês essa diferença de hipotenusa e catetos e a classificação dos catetos em oposto e em adjacente. Tá bom? Tranquilo demais, né, gente? Vamos lá, então, para o nosso próximo tópico. E o próximo tópico da gente, né, os dois próximos, são as relações trigonométricas no triângulo retângulo e os ângulos notáveis. Bem tranquilo, bem light. Eu sempre trago um mnemônico. E mnemônico, se você não sabe o que é aquela palavrinha que você vai lembrar de alguma coisa, tá? Então, quando se falar em relações trigonométricas, você vai lembrar do só H, K à toa. Então, como assim só H, K à toa? Tá? É um bizuzinho para você lembrar das fórmulas do seno, do cosseno e da tangente. Então, quando eu pego aqui, ó, esse aqui, ó, só H, K, toa. Aí, então, mas o que isso tem a ver? Olha só, o só H significa que o seno do ângulo, o seno de um ângulo, vai ser igual, o O é de cateto oposto, sobre o H, que é a nossa hipotenusa. Tá? Simples e rápido. Identificou um ângulo, o seno daquele ângulo vai ser o cateto oposto a ele, dividido pela hipotenusa, só. E o KH significa o quê? Se o S é de seno, o C é de cosseno. Cosseno do ângulo θ vai ser igual o A de cateto adjacente. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tá bom? E o T é de tangente. Significa que a tangente do ângulo θ vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Aí só isso, tá? Então, para você lembrar, tá? Você vai precisar dessas relaçõezinhas aqui. Só que tem um detalhe, um grande detalhe, que na hora do exercício eu vou voltar falando com vocês. Que é o seguinte, quando que eu vou utilizar essas fórmulas aqui? Você vai utilizar, que é a grande dúvida de todos quando vai utilizar, você vai pensar assim, ó, o que é que eu tenho e o que eu quero, tá? Grava essas duas palavrinhas, quando chegar na hora das questões, eu vou fazer com vocês, tá bom? A gente vai voltar para o que eu tenho e o que eu quero. Agora, o que é que você precisa saber? Relações trigonométricas, só H, K à toa. O seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Beleza? E aí, já pegando um gancho, vamos para os ângulos notáveis, que são quais? São três, o 30, o 45 e 60. E os senos, cossenos e tangentes desses três ângulos você tem que saber decorado. Porque muitas vezes nas provas não aparecem para você. Vai estar lá o ângulo e você vai ter que lembrar quanto é o seno de 30, quanto é o cosseno de 30. Então, se você não sabe,
vai complicar. Ah, Glenn, eu vou ter que decorar isso daí. Tem um jeito bem simples e bem fácil. E agora que eu estou falando, se você é meu aluno, está cantando já a musiquinha no seu ouvido, né? Então aqui nós temos o seno, o cosseno e a tangente desses três ângulos. E como é que a gente faz para poder lembrar dessa tabelinha? É a musiquinha do Natal, né? Tem gente que canta um funk aí. Então a musiquinha é 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. Aí vai botando, ó. E a raiz vai no 3 e também no 2. Coloca a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Pronto. Tá resolvida, a tabelinha tá pronta, você resolve agora qualquer problema, tá? Então, o seno de 30 é 1 sobre 2, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 e a tangente é raiz de 3 sobre 3, tá? Então, aqui é um bisuzinho para você poder montar essa tabela dos ângulos notáveis. Certinho, gente? Light, pronto. O que a gente vai fazer agora? Questões. Agora é hora do treino. A gente vai pegar esses três tópicos que a gente trabalhou e vai resolver questões de forma bem direta, tá bom? Vamos lá. Primeira questão. Observe abaixo o esquema de uma rampa inflável para o parque infantil. Essa rampa possui o formato de um prisma reto de base triangular. De acordo com esse desenho, qual é a medida do comprimento dessa rampa inflável? Então ele quer essa medida aqui, ó. É o que ele quer da rampa. Aí você olha para essa figura e fala, meu Deus do céu, como é que eu vou resolver esse negócio? Não é difícil, é simples, ó, só ter calma. Ele quer a medida da rampa, confere? Só que ele já falou que este lado aqui, né, é semelhante a esse aqui, ou seja, esse lado aqui mede 3 metros. E esse de baixo vai ser igual a este daqui, ou seja, esse aqui vale 4 metros. Então nós temos um triângulo neste formato aqui, ó. 3 e 4. Um cateto mede 3 e outro cateto mede 4. Então o ângulo reto ele vai estar aqui e este lado x, que é justamente o que ele quer, vai ser a nossa hipotenusa. Hipotenusa. Como é que a gente calcula esta hipotenusa? Só olhando para esse triângulo, você que é meu aluno já sabe que automaticamente essa hipotenusa aí vai valer 5. Ah, como é que você sabe disso? É mágica? Não. É matemática, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos utilizar aqui o Teorema de Pitágoras? Pode ser? Bora lá. Então, tem aqui, ó. O Teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Um cateto é o 3 e o outro é o 4. Tá bom? Então, aqui vai ficar x ao quadrado igual 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16. Somando 9 mais 16 dá 25. Aqui nós temos uma potência de um lado e para eu poder passar, né? Para eu poder resolver passar, não, os matemáticos dá até nervoso quando falam em passar para o outro lado. Então aqui eu pego a operação inversa da potenciação é radiciação. Então x vai ser igual a raiz de 25 e como eu disse anteriormente, o x vai ser 5. A nossa hipotenusa é 5. Então esse aqui é um triângulo pitagórico que toda vez que você tiver catetos, tá? Cateto 3 e o outro 4 ou múltiplos dele, a hipotenusa ela vai ser 5 ou múltiplo de 5. Tá bom? Então aqui resolvido, o comprimento da rampa aqui será 5 metros. Problema resolvido, aplicando o Teorema de Pitágoras. Ok, gente? E aí deixa eu te dizer uma coisa, já olha para mim aqui, tá? Olha para mim porque é o seguinte, você aí de casa, vai ficar olhando eu fazendo as questões. Beleza! É legal ficar vendo o professor fazendo as questões. Não é legal? Massa demais. Só que matemática você tem que treinar, tá? Se você não treinar, não vai dar certo, tá? Você não vai aprender. Então, o que acontece? Toda questão que aparecer, você vai dar pausa nesse vídeo, vai tentar resolver a questão e depois você dá o play e tenta verificar a minha resolução, ver se você fez correto ou se você fez errado, tá? Lembrando, tem que analisar o processo, não só o resultado final. Beleza, gente? Tá bom? Vamos lá, então. Próxima questão. Cadê? Próxima questão. Tá aqui, ó.
Um avião decola de um aeroporto, formando um ângulo de 30 graus com o solo, como mostra a figura abaixo. Para atingir a altitude de 10 km, qual a distância que esse avião deverá percorrer? Então aqui nós temos um triângulo, aqui está o nosso ângulo de 30 graus, está a altura de 10 km, ele quer saber quanto vai ser o trajeto que esse avião vai percorrer. O que é que a gente vai fazer aqui agora? Aí você vai falar, caramba, eu só tenho um cateto e eu tenho um ângulo, falta o outro. Como é que eu faço? Relação trigonométrica, só H com H à toa, é a primeira coisa que você vai fazer. Bom, só H com H à toa, qual que eu vou utilizar? Vamos com calma. Quais são os dados do problema? O que nós temos de informação? Nós temos o ângulo θ, que vale 30 graus. Nós temos o outro cateto. Esse cateto é o quê? Oposto ou adjacente? O ângulo está olhando para quem? Está olhando para ele. Então, esse daí é o cateto oposto, que vale 10. E o que ele quer? Ele quer a hipotenusa. Observe bem. Ele não quer essa medida aqui, ó, y. Ele quer o valor de D. Ele quer o valor da hipotenusa. Então, aqui é o que ele quer. Lembra que eu falei para você daquele bisuzinho? Você sempre tem que pegar o que já tem e o que ele quer. É isso que você vai colocar. Colocando esses dados aqui, você já resolve metade do seu problema, tá? Porque você já consegue identificar qual é a fórmula lá do só H com H à toa que você vai utilizar. E você provavelmente vai escrever em vários locais, ó, só H com H à toa, para você lembrar da fórmula, tá? Então aqui, ó, o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, não é? O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O que a questão quer da gente? Ele quer que a gente encontre a hipotenusa. E o que foi que ele deu? O cateto oposto. Qual é a relação que a gente vai utilizar? A primeira do seno. Seno de θ vai ser igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, tá? Quem é o ângulo? 30. Então, vai ficar seno de 30 graus vai ser igual ao cateto oposto, que é 10, sobre a hipotenusa, que é o que eu quero encontrar, é x, tá? Quanto vale o seno de 30? A questão não deu. Você vai ter que ir lá nos ângulos notáveis. Lembra dos ângulos notáveis? 30, 45 e 60. 1, 2, 3, 3, 2, 1. A tangente é diferente, né? Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, aqui fica tudo sobre 2. Ó, você vai fazer a mesma coisa. Raiz no 2 e no 3. Vai lembrar que primeiro é o seno, depois é o cosseno e por último é a tangente. Então, o seno de 30 vale quanto? O seno de 30 vale 1 meio. Então, você no lugar do seno de 30 vai colocar 1 meio igual a 10 sobre x. O que é que faz agora? Multiplica cruzado. Tá? Ó, x vezes 1 dá x, 2 vezes 10 dá 20. Então, o avião decolou, tá? Percorreu 20 quilômetros. Tá? Esta é a nossa resposta. Fácil ou não? Bem fácil, né? Viu? Eu tenho certeza que você fez antes a questão aí, né? Você não esperou eu resolver para poder verificar e viu que acertou. Bora para a próxima questão, bora? Próxima questão, traz aqui, ó, observando pela manhã a sombra de um prédio no chão, uma pessoa verificou que essa media 63 metros. Tá aqui a informação. Quando os raios de sol faziam um ângulo de 30 graus com a superfície. Baseado nessas informações, calcule a altura do prédio. Então, ele quer aqui, ó, a altura do prédio. O que ele quer, então? Vamos com calma. Nós temos aqui, novamente, dados do problema. Você sempre vai fazer assim, ó. Cadê o ângulo? 30 graus. O que ele deu? Cateto oposto ou adjacente? Lembra, cateto oposto é aquele que o ângulo olha. O ângulo vai estar olhando para a altura, então não é o cateto oposto. Então, o que ele nos deu vai ser o cateto adjacente, que vale 63 metros. E o que ele quer? A altura do prédio, que vai ser justamente o cateto oposto. Não é isso? Tá, então isso é o que ele quer. Vamos lá, então. Ele nos deu o cateto adjacente, que é o cateto oposto.
Qual das relações lá, só H, Kh à toa, relaciona cateto oposto com cateto adjacente? Você vai colocar lá, só H, Kh à toa, tá? Então aqui, ó, o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Não, tem que ter os dois. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Também não, tá? Porque tem que ter os dois. Então eu vou usar o da tangente, que a tangente diz exatamente, tangente de θ vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quanto é a tangente de θ? A tangente de 30 vai ser raiz de 3 sobre 3, conforme nós vimos anteriormente, tá? Então aqui, ó, tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Construir aquela tabelinha lá dos ângulos notáveis. E o cateto oposto é o que eu quero. E o cateto adjacente vale 63. Cuidado para não trocar aqui, hein? Se você colocar trocado, vai errar, tá bom? Agora multiplica cruzado, ó. Você vai multiplicar 63 vezes raiz de 3. Coloca 63 vezes raiz de 3. Não pode multiplicar não, tá? Igual a 3 vezes x, que dá 3x. O 3 está multiplicando o x, ele vai passar dividindo. Vai ficar 63 raiz de 3 dividido por 3 igual a x. O que acontece agora? Simples, ó, você vai dividir. 63 dividido por 3 dá 21 raiz de 3, que é o valor de x. E acabamos. Acabou a questão, tá? Então aqui o que nós fizemos? Separei os dados, analisei o que a questão nos deu, com o que ela queria, não é isso? Utilizei lá as relações trigonométricas. Precisei lá da tabelinha dos ângulos notáveis e apliquei a fórmula. Acabou, bem simples, tá? Quarta questão. Agora, ó, uma ciclista participando de um campeonato se aproxima da linha de chegada que se encontra ao alto de uma ladeira. O comprimento total dessa última parte da prova é de 60 metros e o ângulo formado entre a rampa horizontal é de 30 graus. Sabendo disso, calcule a altura vertical que a ciclista precisa subir. Preste atenção numa coisa, nem sempre você vai encontrar o desenho, tá? Às vezes a questão vem dizendo aqui e você vai ter que desenhar sozinho, tá? Às vezes a questão ela não traz o desenho para você. E aí você vai ter que se ligar. Novamente, ela deu os dados do problema, deu o ângulo, que é de 30 graus, deu, aqui, ó, quando você olha para este triângulo, você olha para essa figura, ela forma exatamente um triângulo retângulo, não é? Que é a nossa hipotenusa, ó. A hipotenusa é quem está oposto ao maior ângulo, então a hipotenusa aqui é 60. E ele nos deu o quê? Ele nos deu o ângulo, a hipotenusa, e ele quer que nós encontremos, cadê que eu me perdi? Calcule a altura vertical. Então, ele quer que nós encontremos esse lado aqui, tá? Que é a altura vertical. Justamente que vai ser o nosso cateto oposto ao ângulo dado. Ele quer o cateto oposto. Qual é a relação que nós iremos utilizar aí? Só H, Kh à toa. O seno vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Ele nos deu a hipotenusa e quer o cateto oposto. É o que nós iremos usar. Seno do ângulo vai ser cateto oposto sobre a hipotenusa. Quanto vale o seno de 30? O seno de 30 é 1/2, igual ao cateto oposto, que é o que ele quer, dividido pela hipotenusa, que dá 60 metros. 2 vezes x, 2x, 60 vezes 1, 60. O 2 está multiplicando, passa dividindo. 60 dividido por 2, que dá 30 metros. É a distância... É a altura que ele queria, 30 metros. Beleza? Muito fácil, né? Bora dificultar um pouquinho, bora. Questão muito legal, tá? Bem bacana essa daqui. Seguinte, o corpo de bombeiros de uma cidade possui um caminhão multifuncional e autossuficiente que possui uma escada de plataforma giratória para alcançar edifícios com alturas elevadas. Em um treinamento de novos integrantes dessa corporação, um caminhão desse tipo foi posicionado conforme representado na figura abaixo. Nesse treinamento, qual foi a altura H aproximada atingida por essa escada? Então, é o seguinte, ele quer saber a altura H, tá? Atingida pela escada. O que é que você tem que tomar cuidado aqui? O ângulo dado está relacionado do caminhão
do caminhão com a escada, não é isso? Beleza, tá? Ele quer que você encontre a altura da escada. Então, fazendo aqui a projeção, nós temos, se essa altura aqui é H, essa daqui é H, então a distância daqui para cá também vai ser H, ou seja, tem o nosso ângulo de 90 graus, certo? Só que tem um problema. Tem um problema porque nós temos aqui a altura do caminhão também, tá? Então, o que acontece? Ele quer saber a altura atingida pela escada. Ele não quer o tamanho da escada. Então, ele quer a altura atingida. Essa altura atingida vai ser esta altura aqui, mais essa aqui do caminhão, 1,5 m, tá? Como é que eu encontro esta altura X? Aqui, simples. Tem um ângulo de 60 graus. Essa altura X vai ser, ó, o ângulo está olhando, ou seja, vai ser o cateto oposto. Acabou a questão. Aí tu, como assim? Porque ele deu aqui embaixo, ó, que esta distância aqui do prédio para a escada é de 7,5 metros. Ou seja, ele nos deu o cateto adjacente, que é 7,5 metros. Ele quer exatamente o cateto oposto. Cadê a borracha? Aqui. Ele quer o cateto oposto ao ângulo, tá? É o que ele quer. E, deixa eu ver mais o que, o ângulo é de 60 graus. O que é que você vai utilizar? Só H, K à toa. Qual das três fórmulas relaciona o que eu tenho e o que eu quero? Qual das três fórmulas tem o cateto oposto e o cateto adjacente? Qual delas? Ah, a da tangente. Então eu vou usar a tangente de 60, vai ser igual cateto oposto sobre cateto adjacente. Quanto é a tangente de 60? Raiz de 3. Né? Nós já vimos que é raiz de 3. Não é isso? Só que tem um detalhezinho que eu vou passar para você já já. Vamos lá. Raiz de 3 igual cateto oposto é o que ele quer. E o cateto adjacente é 7,5. O que é que nós vamos fazer aqui? Multiplicar cruzado. X vai ser igual a 7,5 raiz de 3. Tá? Isso daqui nós utilizamos aquela nossa tabelinha dos ângulos notáveis. Mas, normalmente, em quase todos os casos, quando aparecem esses dados, é porque a resposta vai estar relacionada com eles. E aí você vai ter que utilizar esses dados fornecidos pela questão. Então, chegamos aqui, 7,5 raiz de 3. Só que não tem mais dizendo. Não tem essa alternativa na questão. Como é que eu vou fazer? Analisa aqui, ó, não foi dado os dados do problema? Diz que a tangente de 60 é 1,73. Então, aqui, ó, fazendo o segundo módulo, tangente de 60 vai ser igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. A tangente de 60 é 1,73. O cateto oposto é o que eu quero encontrar e o adjacente é 7,5. Você vai multiplicar, faz lá no cantinho, ó, 1,73 vezes 7,5, tá bom? X vai ser igual a isso. 5 vezes 3, 15, vai 1. 5 vezes 7, 35, e 1, 36, vai 3. 5 vezes 1, 5, e 3, 8. 7 vezes 3, 21, vai 2. 7 vezes 7, 49, e 2, 51, vai 5. 7 vezes 1, 7, e 5, 12. Soma tudo. 5, 7, 9, 2, 1. 3 casas decimais... Volta 3 casas decimais. Dá 12,97. Tá? Então, aqui, ó, essa é a nossa resposta para a altura do prédio. É a resposta da questão? Claro que não. Por quê? Porque ainda tem a altura do caminhão que você tem que somar. Então, a resposta quer saber a altura que a escada atingiu. Não é o tamanho da escada. Tá? Então, aqui você vai pegar e vai somar 12,97 mais 1,5. Dá quanto? 7, 14, vai 1, 2 e 1, 3 e 1, 4, vai, e desce 1. Dá 14,47. Essa é a distância que a escada atingiu. Tá bom? Fácil, né? Bora para outra? Bora lá. Sexta questão. Com um binóculo, um observador avista um pássaro no topo de uma árvore, sob um ângulo de 60 graus, conforme representado na figura. Ele deu a figura
E agora, sabe o que ele quer? Ele quer que encontre a altura da árvore. Como é que eu faço para encontrar a altura da árvore? Parecidíssima com a questão anterior. Então, temos aqui os dados do problema. O ângulo é de 60 graus, né? A distância do observador para a árvore é de 7 metros, ou seja, o cateto adjacente é de 7 metros. E ele quer que nós encontremos a altura da árvore. Atenção, ó. A altura da árvore vai ser aqui, a distância, a altura do observador ao pássaro, mais a distância, o tamanho do observador, que é 1,7. Como é que a gente vai encontrar? Da mesma maneira, a altura da árvore vai ser o cateto oposto. Vamos fazer igualzinho a outra. A tangente de 60 graus vai ser igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tá bom? Fácil, né? Vamos lá. A tangente é o quê? Observa que ele já deu as informações. Vamos utilizar os dados. A tangente de 60 é 1,73. O cateto oposto ele quer saber e o cateto adjacente, 7 metros. Você vai multiplicar 1,73 vezes 7. 3 vezes 7, 21, vai 2. 7 vezes 7, 49. E 2, 51, vai 5. 7 vezes 1, 7. 5, 12. Então, aqui, ó, a altura do olho do observador até a árvore, até lá em cima, é de 12,11 metros. Acabou a questão? Não, porque ele quer a altura da árvore. Qual é a altura da árvore? 12,11 mais a altura do observador, 1,7 metros, que vai dar 1,831, 13,81. Essa é a altura total da árvore. Tá bom? Fácil, né? Nossa penúltima questão agora. Você olha para essa questão e fala assim: eita, mas eu não sei quanto é o seno, cosseno e a tangente de 8 graus. Eu nunca vi isso. Como é que eu faço? Normalmente, quando aparecer isso, ó, a questão vai trazer para você. Tá? Para ter acesso a um edifício, um cadeirante sobe uma rampa lisa com 10 metros de comprimento, que faz ângulo de 8 graus com o plano horizontal. A altura do topo da rampa em relação ao ponto de partida, indicada por x na figura, é igual a... Ele quer saber a altura x, tá? Só h cagatou é a primeira coisa. Quais são os dados? Dados do problema. Temos o ângulo θ, que é 8 graus. Temos a hipotenusa, que é 10 metros, porque ó, o ângulo de 90 está aqui. A hipotenusa está no ângulo, está no lado oposto, tá? E ele quer saber quanto é a altura x, ou seja, o cateto oposto. É isso que ele quer saber. Como é que nós vamos calcular? Só h cagatoa. Qual das três relações tem o cateto oposto sobre a hipotenusa? É o seno. Seno de θ é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno de 8 graus, ele deu aqui, ó, 0,13. Vai ficar 0,13 igual ao cateto oposto, que é o que a gente vai encontrar, dividido pela hipotenusa, que dá 10 metros. 0,3 vezes 10 dá 1,3. E acabou. A altura aqui é 1,3 metros. Questão fácil, rápida e que faz aí bem ligeirinho, tá bom? Nossa última questão de hoje, questão de Teorema de Pitágoras, aplicado de uma maneira melhorzinha um pouco, tá? Então tem aqui, ó. Vitor foi de táxi do hotel para o aeroporto. Aí o desenho aqui tem um hotel e o aeroporto. Observe a figura abaixo o trajeto que ele fez. A distância em quilômetros do trajeto é... Então, do hotel até o aeroporto. Ele andou aqui, ó, primeiro tópico, né? Vamos chamar assim, primeiro deslocamento foi 1,2 quilômetros. Depois ele andou 2,15 quilômetros. Aí tem esse outro pedaço aqui, ó, que ele não deu. Aí o distraído vai pegar e vai somar esse aqui e esse aqui. E vai se lascar, tá? Não pode. E a reta final, ele andou 1,85 quilômetros, tá? Posso somar tudo? Posso, se você quiser aqui, ó. 5, 5, 10, vai 1. 8 e 2, 10, 11, 12, vai 1. 2, 3, 4, 5. Então, esses três pedaços aqui, ó, 1,2 mais 2,15 mais 1,85 dá 5,20 quilômetros. Porém, tem que somar esse outro pedaço aqui, ó. Como é que eu vou identificar?
Olha para a figura, criatura. O que é que você tem aí? Um triângulo, retângulo, ângulo reto aqui informado. Esse lado aqui é a nossa hipotenusa. Então, a hipotenusa desse triângulo vai nos trazer o tamanho, né? A distância que falta para poder saber ali o total que Vitor andou. Como é que a gente vai calcular? Teorema de Pitágoras. H ao quadrado vai ser igual a 1,5 ao quadrado mais 2 ao quadrado, tá? H, a hipotenusa ao quadrado, vai ser igual a 1,5 ao quadrado. Você pode multiplicar 1,5 vezes 1,5. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 1, 5 e 2, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Soma tudo, 5, 12. Vai 1, 2. Volta duas casas, dá 2,25. 2,25 mais 2 ao quadrado, que dá 4. A hipotenusa ao quadrado dá 4 mais 2,25, dá 6,25. Tá bom? É uma potência, passa uma raiz. Raiz quadrada de 6,25 dá 2,5. Tá bom? 2,5. Então, a H aqui é 2,5. Então, eu sei que ali, esse pedacinho que está faltando era 2,5 km, que você vai somar aqui. Ou seja, ele andou 7 km e 700 metros. 7,70. Beleza, minha gente? Então, aqui eu encerro nossa revisãozinha. Então, aqui nossa boa e velha frase, a prova é amanhã. Não deixe para estudar na véspera, tá? Não deixem para estudar na véspera. Então, nossa prova é amanhã. Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau!